8h46. Você está com o Jornal da Cruzeiro, primeira edição. Ouça e surpreenda-se. Entrevista. Em Sorocaba, agora 8h46, mais um convidado na manhã desta sexta-feira aqui nos estúdios do Jornal da Cruzeiro, prestando contas, abrindo espaço também para as informações da nossa Assembleia Legislativa. Recebemos aqui o deputado estadual pelo PSOL, deputado Raul Marcelo. Por enquanto, estadual, né, deputado? Já está falando deputado federal. A gente fala sobre essa questão, mas obrigado pela presença. Bom dia, Raul. Bom dia aos amigos aqui da bancada, o Juarez lá na assistência técnica, os ouvintes da Cruzeiro. É uma rádio que tem aí um aspecto cultural e social importante na nossa cidade. Fico muito feliz de poder estar aqui, né? Ontem eu acompanhei a entrevista do professor André da UFSCar. Uma satisfação imensa, né, de poder ter essas pessoas falando sobre os problemas de Sorocaba. Então, uma rádio que tem uma qualidade muito boa e é sempre um orgulho poder estar aqui. Parabéns, o aniversário da Cruzeiro do Sul. 20 anos no ar. 20 anos no ar, e eu tenho participado, né, participa da vida pública na cidade já desde os 17 para 18, né, um pouquinho antes até do Movimento Estudantil. Então já se passaram mais de 20 anos, a gente tem acompanhado a rádio todo esse período e parabéns a todos os integrantes da rádio, a Fundação Baldino Amaral, né, e é um orgulho para Sorocaba poder ter uma rádio com esse aspecto cultural que é muito importante e que ouvindo as pessoas das nossas universidades, né, que eu acho que isso é de fundamental importância para que a gente possa aí ter esse conhecimento que é produzido, né, e o professor André falava ontem dos problemas da Itupararanga, né, do estudo científico que está sendo feito ali para fazer o diagnóstico de problemas ambientais na qualidade da água. Então isso para nós é um motivo de orgulho e a rádio ao vocalizar isso dá uma contribuição muito importante para a cidadania. Então parabéns esses 20 anos de vida longa aí à Rádio Cruzeiro do Sul. Em nome da nossa diretoria, deputado, da diretoria da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul, mantenedora da Rádio Cruzeiro FM, também o nosso muito obrigado, que a gente sempre destaca aqui, né? O deputado também é um parceiro aqui do nosso jornalismo, porque sempre que convidado, sempre conosco aqui para falar dos mais diversos assuntos. Deputado, não é diferente, claro que eu começo aqui a nossa entrevista, o senhor que já pertenceu ao Partido dos Trabalhadores, hoje está no PSOL, vem acompanhando mesmo aqui na Assembleia, pode trazer um panorama de que maneira a nossa Assembleia Legislativa vem discutindo essa crise nacional, a crise da economia, a crise política. A Assembleia tem espaço para esse tipo de discussão? O assunto ganha espaço em São Paulo, deputado? Olha, Fábio, o tempo todo, porque o estado de São Paulo é o estado mais rico da federação e é o que tem o maior número de plantas industriais, não é? A grande parte do parque produtivo já foi até maior no passado, mas ainda hoje é maior, é quase 1/3, né, do parque produtivo do Brasil está no estado de São Paulo. E o estado sofre muito com a crise. Só para nós termos uma ideia, o ano passado o Brasil, o PIB, né, a riqueza do país, diminuiu 0,6%. No estado de São Paulo, por conta do tamanho do parque industrial nosso, nós reduzimos em 3%. Então o impacto da crise em São Paulo é muito maior do que no restante do país. O fechamento de fábricas aqui mesmo, as montadoras, né? A gente viu agora a greve dos trabalhadores da GM, né? A queda na venda de veículos. Então, o impacto no orçamento de São Paulo já está em torno aí de 5 bilhões de reais a menos. Só para nós termos uma ideia, né? 2 vezes e um pouco mais do que o orçamento de Sorocaba. Então, de fato, a queda na arrecadação aqui, o estado de São Paulo tem sentido bastante, né? E nós estamos debatendo muito isso na Assembleia Legislativa. Eu tenho apresentado, inclusive, algumas alternativas que eu acho que São Paulo precisa fazer para poder aumentar a arrecadação, né? Questionado a linha que o governador tem adotado, que é uma linha de um ajuste errôneo, né? O governo, por exemplo, fechou a SUTACO, que é a Superintendência dos Artesãos, é uma superintendência que cuidava de assessorar os artesãos. São 80 mil artesãos hoje no estado de São Paulo, e o artesão é um trabalhador muito precarizado, né? Porque não tem muita assessoria técnica, às vezes tem dia que vende o artesanato, tem dia que não vende. Então o governo, na medida de ajuste fiscal, fechou a SUTACO, fechou a CPTUR, que foi criada no governo Serra. Eu estava na Assembleia na época, que é a Superintendência para o Desenvolvimento do Turismo. O estado de São Paulo tem muito pouco turista, né? Muito pouco, a gente arrecada muito pouco. O turismo que tem aqui é de executivo, e o estado nosso tem muitas belezas naturais. Nós podíamos ter um turismo também, que é o turismo de passeio, né? Então, no auge da Copa, em torno aí de 1 milhão de turistas estrangeiros vieram para cá, então é muito pouco. Nós podíamos aumentar demais, e foi um erro fechar essa superintendência.
Só para nós termos uma ideia, o Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes e recebe exatamente o mesmo número de turistas estrangeiros por ano. Então recebe 3,5 milhões. Então o estado de São Paulo e o Brasil em geral recebe muito pouco visitantes. Então foi um erro fechar. Agora está com o fechamento do CEPAM, que presta assessoria técnica às prefeituras, muito importante para que a gente pudesse aí, na questão dos planos diretores, assessorar as prefeituras na modernização das leis orgânicas municipais. Então o governo vem adotando essa linha, os professores entraram em greve, não reajustou, não atendeu às reivindicações dos professores. E por outro lado nós temos fontes de receita. Por exemplo, o número a sonegação fiscal em São Paulo é imensa, o número de devedores para o governo do estado também é imensa. Tem a questão da dívida pública estadual, que é com o governo federal, que poderia ser repactuada, porque ela tem, além da taxa Selic, também uma taxa fixa de 6%. Então, nós podíamos aqui aumentar o ITCMD, que é uma proposta que eu estou trabalhando em cima. O ano passado o ITCMD arrecadou R$1,5 bilhão, que é o imposto sobre herança. O Brasil é um dos mais baixos do mundo. Para você ter uma ideia, na França é quase 40%. De acordo com a renda, é claro. Então, no Brasil, em São Paulo, é 4% fixo para todos. Então, nós podíamos aqui trabalhar esse é o mínimo, nós podíamos chegar até 8%, que é o máximo. Passar do teto é uma questão federal, mas o Maranhão, o governador Flávio Dino, mexeu nisso aí. Se aqui em São Paulo nós dobrássemos o ITCMD, nós podíamos aí arrecadar R$1,5 bilhão, Podia fazer de forma escalonada, rendas acima de R$1 milhão, R$2 milhões, entendeu? Para as grandes fortunas, Porque todo o patrimônio ele é construído de forma coletiva, principalmente os grandes patrimônios. Então, quando a pessoa morre, nada mais justo do que ela fazer a sua contrapartida para a sociedade. É assim nos países desenvolvidos. Aqui no Brasil a tarifa é muito pouco. Então, nós estamos apontando outras formas do governo lidar com a crise, mas de fato, o estado de São Paulo, a crise é brutal, e infelizmente aqui está se reproduzindo o que está acontecendo em Brasília, que é o seguinte: empurrar para o andar de baixo, ou seja, para os servidores, para os trabalhadores em geral que usam serviços públicos, para a população a conta da crise, que é um erro danado, porque nós devemos, se existe uma crise, nós devemos, as responsabilidades devem ser transferidas de forma desigual, porque a sociedade é desigual. Quem tem que pagar mais é o setor financeiro, entendeu? São as grandes fortunas, e não a população em geral. Infelizmente o governo da Dilma, nesse quesito, Fábio, está sendo uma tragédia, porque ela empurrou a conta da crise para quem? Ela cortou 9 bilhões da educação. Quem que usa a educação pública no Brasil? São os mais pobres. A creche, é menos dinheiro para as creches, os convênios com os municípios, é menos dinheiro para merenda escolar, porque tem uma parcela que é do governo federal, é menos recurso para o ensino fundamental, para o ensino médio, para as universidades. Cortou 11 bilhões da saúde. Quem usa a saúde pública no Brasil são os mais pobres. Então, cortou o fundo de defesa, que são os pescadores. Meu Deus do céu, os pescadores têm uma parte da época do ano que não podem pescar por conta das leis ambientais, de forma correta, para preservar, inclusive, a questão dos peixes, para que todo ano a gente possa ter. E nesse período, nesse intervalo, recebe uma ajuda do governo. Foi uma política antiga já que tem no Brasil. Cortou, a questão das pensões, também mexeu nas pensões, afetando milhares de pessoas. Então está empurrando a conta da crise para o setor mais fragilizado da população, quanto que os bancos estão aí quebrando recorde de lucros. Então, de fato, é uma política equivocada, e nós temos feito muito essa discussão, porque São Paulo está sofrendo muito, e colocando sempre esse contraponto de que, se existe uma crise, deve ter uma desigualdade no tratamento entre as responsabilidades com essa crise, E o povo não pode pagar essa conta, até porque o povo não tem culpa nenhuma dessa crise. É uma crise que vem lá de 2008, no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Isso afetou o mundo inteiro. Na época o PT disse que era uma marolinha, que não chegaria aqui no Brasil, o presidente Lula falou. Chegou ao Brasil, chegou na China primeiro, como o Brasil é exportador de matéria-prima para a China. Então caiu a venda desse chamado commodities, mas é matéria-prima, mesmo esquemão do café, da cana, da borracha, O Brasil ainda tem esse perfil de exportador de matéria-prima. Então chegou aqui, caíram as receitas do país, e agora o governo, que poderia ter optado por um caminho de industrialização, de ciência e tecnologia, de educação, um caminho mais nacional, com mais autonomia, não adotou, é corresponsável pela crise e agora empurra para a população o preço da crise. Então nós estamos contra e apontando essas outras possibilidades.
Muito bem, Sorocaba, agora 9h mais 2 minutos. O deputado estadual Raul Marcelo, nosso convidado também na manhã desta sexta-feira. Deputado, eu já vou emendar aqui um questionamento da nossa ouvinte, a Joelma. Ela que participa conosco aqui por telefone do Jardim Santa Paulina. Ela diz o seguinte: gostaria que todo brasileiro se indignasse com a situação que vivemos. Por que, ao invés de trocar a frota de carros, o exemplo do Senado Federal, os governantes não vendem esses veículos e passam a usar o transporte público? Eu tenho aqui um segundo questionamento, é que não deixou o nome aqui, final do telefone 9396. No momento de crise, o Senado Federal não deveria dar exemplo e não realizar a troca da frota comprando novos veículos? Esse exemplo não deveria partir do Senado, da Câmara, dos nossos políticos? Que situação é essa, hein, Raul? Olha, eu concordo com o ouvinte. Eu acho que o exemplo é de fundamental importância. Agora, isso é um pingo de uma gota no oceano, né? Mas, de fato, a Senado podia dar um exemplo, sim. Eu acho que o exemplo maior que o Senado poderia dar era de apontar alternativas ao ajuste, não é? Porque, veja, Fábio e os ouvintes da Cruzeiro, a situação pode parecer até um pouco ridícula, mas é a realidade. A Dilma, desde que ganhou a eleição, 2 dias depois ela começou a aumentar a taxa de juros, já aumentou 7 vezes. Estava em 11%, hoje está em 14,5%. Cada meio ponto percentual de aumento na taxa de juros tem um impacto aproximado de 20 bilhões no orçamento do governo federal. Então, se nós tivemos um aumento de 3,5%, você tem aí um impacto aí de por volta de uns 70, para fazer a conta, quase uns 70, mais de 70 bilhões. Né? Isso é mais do que todo o ajuste que o governo está fazendo. Então, o governo, de um lado, ele promove o aumento da taxa de juros e agora possivelmente aumenta novamente, o que impacta no orçamento, e por outro ele corta recursos. Então, todo o esforço que está sendo empurrado para a população pagar está sendo perdido por conta dos aumentos na taxa de juros. Então, de fato, é por isso que o ajuste fiscal, além de todo esse sofrimento humano, porque nós vamos ter os cortes na saúde já estão aí, né? As pessoas já estão esperando nas filas para atendimento médico, a coisa já acontece de imediato. Os cortes na educação mesmo, né? Tinha muitas regiões do Brasil que estavam esperando investimentos na área da educação, né? A possibilidade de nós termos aumento aí no piso nacional dos professores com a ajuda do governo federal, isso aí tudo foi por água abaixo. Então o esforço já está sendo sentido, né? O drama da população já está acontecendo, e, no entanto, é tudo perdido. Né? Por quê? Porque o governo, ao aumentar a taxa de juros, acaba que, na verdade, dificultando ainda mais a situação fiscal do país. Na realidade, né, a gente, quando vai analisar a economia, não pode analisar ela de forma vulgar. A economia tem um aspecto político importante que precisa ser analisado. Existe uma disputa pelo orçamento da União e pelos orçamentos dos municípios, mas da União a coisa fica mais clara. O setor financeiro, os rentistas querem aumentar a taxa de juros para que eles ganham mais. Os industriais querem subsídios para poder fazer os investimentos e taxa de juros menores em tese. Né? Alguns industriais no Brasil, infelizmente, já também operam com bancos. É o caso da Votorantim mesmo, tinha banco próprio. Muitos industriais hoje migraram para o setor financeiro também. E a população quer serviço público. Essa é a grande disputa que tem no Brasil. A população quer serviço público, os bancos e os rentistas querem mais taxa de juros e os industriais querem subsídios. Quem que está ganhando essa disputa? Os bancos estão ganhando essa disputa porque a taxa de juros está aumentando. Os industriais estão conseguindo se salvar aí com alguns subsídios e o povo é que está perdendo a disputa. Então, na verdade, o ajuste, a conta inteira está para a população pagar. Eu acho que nesse quesito está sendo um retrocesso imenso, né? O mandato da Dilma e a articulação e o projeto político que o PT vem implementando no Brasil nesse último período. Então, nós, o pessoal, estamos na oposição, mas é uma oposição de esquerda. Porque tem uma oposição aí, né, que prega, inclusive, setores pregam a volta à ditadura militar. Nós achamos que isso é um retrocesso, porque uma oposição de direita, o governo já está pela direita. Você vai pedir mais direita ainda? Então, nós somos uma oposição de esquerda, não participamos das manifestações do dia 15 e nem do dia 20. Nós vamos ter agora a manifestação que nós estamos ajudando a organizar do dia 18. Vai ser na Paulista, uma manifestação que é de oposição de esquerda ao governo, para que a crise, quem pague ela, seja aí o setor financeiro, né, e uma parcela dos industriais também, mas basicamente o setor financeiro, que é quem ganhou muito
E tá ganhando. Você pegar aí os 5 maiores bancos do Brasil tiveram um recorde do ano passado, um lucro do ano passado de 70 bilhões de reais. Todo ano quebra-se o recorde de lucro. Dá mais dinheiro que o narcotráfico. Por quê? Porque eles emprestam para o governo, eles pegam dinheiro das pessoas, pagam juros, um rendimento aí na poupança de juros aí de 5%, 6% e emprestam. E o cartão de crédito é mais de 300% ao ano. Que atividade econômica tem taxa de retorno de mais de 300%, que é a questão do cartão de crédito. Quem já ficou no especial do cartão de crédito sabe o que eu estou falando. Isso é o sistema financeiro brasileiro, sem contar aquela miríade de taxas que vem, de serviços que as pessoas nem fazem mais. Às vezes a pessoa nem vai na agência bancária, porque ela faz tudo hoje no online. E mesmo assim paga uma série de taxas e serviços bancários. Então o sistema bancário hoje no Brasil, de fato, virou uma situação assim, eu acho que é alarmante, são os que estão ganhando. E vamos lembrar aqui, o ministro da Fazenda, o Levi, ele era o número 2 do Bradesco. A Dilma chamou o presidente do Bradesco, o Trabuco, ele não quis se expor como ministro da Fazenda. Então chamou o Levi, que é o subordinado. Então é o Bradesco que toca a política hoje no Brasil, a política econômica. É por isso que a taxa de juros sobe e o ajuste fiscal está sendo feito na costa do povo e não na costa de quem sempre ganhou. Então, de fato, essa é a questão. A economia você não pode ver ela de forma vulgar, tem que ver ela no aspecto político para poder entender o que está acontecendo. O que está acontecendo no Brasil é isso. As elites financeiras estão tripudiando no orçamento federal e a população está pagando a conta. Por isso que nós vamos ter essa grande manifestação na Paulista no dia 18, para poder chamar a população para denunciar tudo isso. Deputado, mudando um pouco de assunto, com relação ao questionamento, o posicionamento do senhor, questionando o secretário de Segurança, o Alexandre de Moraes, com relação às chacinas que aconteceram na Grande São Paulo. Quais os questionamentos que o senhor faz ao secretário com relação ao posicionamento que ele teve em relação a esse caso que chamou a atenção, Olha, André, a situação da segurança pública em São Paulo, eu disse aqui no começo da entrevista, ela tem impacto até no turismo. Porque muita gente deixa de visitar São Paulo e o Brasil em geral, porque nós somos um país muito violento, Mais de 50 mil pessoas morreram vítimas de arma de fogo ano passado. Então, de fato, são índices aí alarmantes, índice de guerra, E nós temos um problema agravante aqui em São Paulo, porque a Polícia Militar é uma das polícias mais letais do mundo, que é a letalidade da Polícia Militar. Então é um problema sério, porque veja você, em 99 nós tínhamos 35 vítimas de homicídio para cada 100 mil habitantes. Desses 35, era vítima de um policial militar em serviço, de cada 35. Então assim, você tinha violência na própria sociedade e uma morte de um policial militar responsável por cada morte dessas 35. O ano passado nós conseguimos reduzir bastante, a sociedade de São Paulo conseguiu reduzir bastante. Hoje nós temos aí a 9,25 para cada 100 mil. E de cada 11, 2 são vítimas de policiais militares hoje. Então assim, nós precisamos também reduzir a letalidade da Polícia Militar. E infelizmente, nesse quesito, a gente não está tendo muito avanço. Então, por quê? Porque na minha avaliação, assim, então, são os policiais militares muito mal remunerados. O governo investe muito pouco na Polícia Militar. Nós teríamos que também mudar uma questão jurídica, que ter uma unificação da Polícia Militar com a Civil, porque a gente tem uma Polícia Militar que foi organizada muito na época da ditadura militar. E hoje as pessoas têm direitos, inclusive a livre manifestação. A Polícia Militar foi pensada inicialmente para combater manifestação, para combater greve, para combater mobilização do povo. E hoje isso é um direito, as pessoas têm esse direito. Então, hoje o que tem que fazer? A política de segurança tem que estar voltada para o combate aos homicídios, principalmente para a elucidação de homicídios, para o combate ao crime organizado. Isso que a Polícia Civil fez agora aqui em Mairinque. Prendeu aí integrantes de uma facção criminosa, que me parece que organizavam aí uma parte da questão financeira dessa facção criminosa. Então, é isso que a polícia precisa fazer. Então, nós fomos para essa audiência para questionar o secretário de Segurança, porque esse ano já aconteceram 8 chacinas no estado de São Paulo. 8 chacinas. E existem indícios fortes, tem alguns policiais, inclusive, presos, que a chacina de Osasco tem a participação de policiais militares. Então, nós estamos trabalhando com uma linha, inclusive, de que existem grupos de extermínio
dentro da Polícia Militar no Estado de São Paulo. Isso é gravíssimo, né? Então eu fui para essa audiência para questionar o secretário nesse sentido, de que ele precisa tomar providências para que nós, primeiro, né, tenhamos uma política de longo prazo para reduzir a letalidade da Polícia Militar, para ficar igual nos países desenvolvidos, né? E nós temos que buscar isso, nós não podemos rebaixar a nossa expectativa, né, e mirar o São Paulo, que é um estado rico, com os países menos desenvolvidos. Nós temos que mirar as nossas expectativas no topo, né, no que tem de melhor de segurança pública no mundo, né? É essa a expectativa que nós temos que colocar. Então nós precisamos reduzir a letalidade da Polícia Militar aqui em São Paulo, integrar a Polícia Militar com a sociedade, ter controle, porque quando você dá uma arma para alguém, é um poder muito grande, né? Essa pessoa tem a possibilidade, inclusive, de decidir, às vezes, pela vida das pessoas, né? E isso precisa ter um controle. E, infelizmente, hoje o secretário de Segurança Pública não tem o controle em relação à Polícia Militar. Disse isso na audiência na frente dele, né? E ele precisa fazer investimentos, fazer projetos e trabalhar para que exerça o controle. Para você ter uma ideia, a Polícia Civil que estava fazendo a investigação, né? A Polícia Militar entrou no meio, um atropelo, né? E a Polícia Civil, inclusive, reclamou disso. Então você tem aí uma disputa que é ruim para a segurança pública no estado de São Paulo, da Civil com a Polícia Militar. O secretário, quando assumiu, pediu a integração das forças policiais. Nós precisamos trabalhar pela integração. Mas não dá para fazer a integração jurídica, não é? Porque é uma questão de competência constitucional, mas faz a integração administrativa. Aqui em Sorocaba nós temos exemplos bons de trabalho integrado da Polícia Militar com a Polícia Civil. Então nós podíamos começar nos municípios pequenos, nos municípios médios, essa integração administrativa. A partir desses bons exemplos, você ir levando isso, né, para depois, inclusive defender no Congresso Nacional, uma integração de fato, ciclo único das duas polícias. E o mais importante, que eu tenho um projeto nesse sentido. Porque quais são os três serviços públicos mais importantes que nós temos? Tem muita coisa importante, mas é a educação, saúde e segurança pública, que são os três que a população de fato bate na porta todos os dias, né? O cidadão ficou doente, a saúde, os filhos estão na escola e a segurança, você abre a porta da sua casa, ou às vezes dentro da sua própria casa, no caso do assalto, por exemplo, a segurança, ela se faz presente. Então, a educação, você tem controle social. Você tem conselhos estadual de educação, tem conselho municipal de educação, tem Plano Nacional de Educação, plano municipal. A cidade agora se mobilizou para discutir o plano municipal de educação, plenárias com 400 pessoas, né? Depois a questão desencaminhou na Câmara, mas se tem mobilização, tem delegacia regional de ensino, tem os pais, quando querem debater o problema educacional, tem as reuniões das escolas que recebem os pais ali. A saúde tem o Conselho Nacional, Conselho Estadual, Conselho Regional de Saúde, né? Você tem também plenárias na área da saúde. A segurança não tem nada disso. Segurança é uma das principais políticas públicas do país. O cidadão que quer discutir por segurança, ele vai aonde? Ele vai na delegacia para discutir segurança? Não dá, né? Então não é nenhum ambiente propício para se debater segurança, que o delegado está ali trabalhando, atendendo ocorrências, enfim. Então, o Franco Montoro criou os Consegues. Era uma boa ideia os Consegues, mas os Consegues não têm poder, né? Então, assim, você tem as reuniões do Consegue, mas ela acaba que não redundando em mudanças de políticas públicas. Então eu fiz um projeto para obrigar que aqui no estado de São Paulo a gente tenha o Plano Estadual de Segurança Pública, elaborado regionalmente, e esse plano tem a participação da sociedade similar ao que tem na Defensoria Pública, que eu acho que é uma lei muito avançada. A Defensoria ela tem que fazer, eu não lembro agora o período, mas de tempos em tempos ela faz uma reunião ampla para discutir as suas políticas, e o resultado dessa reunião vincula, tem força como se fosse de lei, e a Defensoria precisa cumprir, é igual aos planos estaduais de educação. Então nós estamos querendo fazer isso com a segurança aqui em São Paulo, porque eu acho que está faltando isso na segurança em São Paulo, que é um controle da população. A população precisa ter espaço, tem muita gente que se interessa por segurança pública aqui em Sorocaba, que adoraria participar de uma reunião que de fato fosse efetiva, que aquilo que ele discutiu ali, depois obrigasse, né, os comandantes da Polícia Militar, os delegados, né, o secretário de Segurança Pública a encaminharem. Porque também você vai numa reunião, discute, perde um tempo danado, né? E aquilo ali não vai para lado nenhum, não vincula, não cria obrigatoriedade, as pessoas ficam frustradas e depois acaba acontecendo como foi com o Consegue, por exemplo, que nos anos 80 tinha uma participação da sociedade muito grande. Tem muitos abnegados que estão levando o Consegue à frente. Esses dias teve uma reunião, inclusive, mas aquilo ali não vincula ninguém. Então nós precisamos nós estamos com esse projeto que eu acho que é uma contribuição importante, mas a crítica continua, né? 8 chacinas esse ano, então nós precisamos ter uma situação aí, eu acho, que precisava prestigiar muito a parte nobre da segurança, que é a investigação, né? Que é a investigação, porque é a parte que custa mais. Nós estamos agora aí, teve um concurso para perito,
Você sabe, né, que os corpos na chacina de Osasco ficaram horas lá porque não tinha perito criminal, né? Então nós temos uma defasagem de mais de 500 peritos. Foi feito concurso público, mais de 30 pessoas de Sorocaba, inclusive jovens, passaram, jovens que querem ajudar a segurança pública de São Paulo, e o governador não chamou ninguém até agora. São chamados. Mais de 400 peritos do estado de São Paulo, todos jovens, Fábio. Eu tive o privilégio de receber esses jovens no escritório em São Paulo, aqui em Sorocaba também, jovens que são, sabe aqueles jovens que estudaram bastante, que conhecem bastante a questão legal, querem contribuir, e estão parados e não chamam. Agora o governador baixou um decreto proibindo chamar as pessoas que passaram nos concursos, né? Proibindo novas contratações. Então isso atenta contra a segurança pública. Por quê? Porque o perito chegar no local do crime é de fundamental importância quanto antes para poder conservar. Né? Porque do ponto de vista da investigação, a cena do crime é fundamental para você estabelecer linhas de investigação, estratégias de investigação. Na medida que alguém mexe ali, porque fica muito tempo, não chega a peritagem, você tem um prejuízo para a investigação. Você também expõe a população a uma situação meio complicada de ficar vendo aquela cena ali também, né, deputado? A polícia tem que chegar e fazer aquele cordão, né? Expõe, de fato é muito difícil. Respeito para a família também da pessoa que passou por uma situação como aquela, né, Raul? Então, realmente essa cobrança faz parte, é necessária realmente essa atuação do deputado Raul Marcelo. Raul, eu estou no limite aqui do nosso horário, mas eu faço questão mais uma vez de agradecer. Você que já começou a nossa entrevista falando sobre os 20 anos da Rádio Cruzeiro FM, e eu passo para você aqui o nosso kit especial 20 anos da Rádio Cruzeiro FM, é um presente, é um agradecimento também pela parceria, sempre que chamar